Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Hebreus, no capítulo 4. Já essa é a terceira semana em que nós estamos falando sobre o tamanho, se é que conseguimos medir em tamanho, em alguma proporção da qual nós conseguimos entender, da glória, da majestade e da excelência de Jesus Cristo. Né? Em Hebreus, capítulo 1, nós vimos há 2 semanas atrás, que desde quando Jesus veio ao mundo, Deus ele só fala conosco, com o povo, com as pessoas, somente através de Jesus. Antigamente falava pelos profetas, antigamente usava várias citações, até pessoas, usava dos seus anjos, dos seus enviados, dos seus mensageiros, para trazer mensagens aos homens, ao povo, para falar acerca daquilo que Deus, dos seus propósitos que Deus ele tinha para com a humanidade, com o povo de Israel. E quando Jesus veio para completar todas as profecias que estavam no Antigo Testamento, quando Jesus ele veio a esse mundo, fez a sua obra, viveu, morreu, ressuscitou e foi para os céus. Jesus ele trouxe um caminho, Jesus ele trouxe uma oportunidade para nós, que somos pecadores, ou seja, todos, sem exceção, somos pecadores, para que nós possamos chegar e através dele, através do seu sangue, através da sua morte na cruz, através dele nós pudéssemos ter um meio de nos achegarmos a Deus. Por que nos achegarmos a Deus? Todos nós estamos em pecado. Por mais que uma pessoa que não serve a Jesus, que não serve a Cristo, por mais que uma pessoa lá fora no mundo, ela não conheça Jesus, ela não consegue de maneira nenhuma ter intimidade com Deus. Por mais que a pessoa ela não acredite em Deus, por mais que ela chegue e fale, eu não acredito em Deus, e hoje em dia, cada vez mais está aumentando lá fora do mundo pessoas que não conseguem acreditar em Deus. Mas mesmo essas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, com certeza elas têm um vazio dentro do seu coração e da sua mente. Alguma coisa falta para essa pessoa, para ela conseguir se encontrar no mundo, para ela conseguir ter paz interior, para ela conseguir chegar e ter resposta para toda e qualquer dúvida. Por exemplo, por que a gente nasce, por que a gente vive, por que a gente morre? Por que a gente chega no auge da nossa vida? Quando é o auge da nossa vida? A nossa juventude, a nossa maioridade, esse é o auge da nossa vida de qualquer pessoa. A pessoa chega nos seus 20, entre 20 e 50 anos de idade, vamos chutar mais ou menos esse período, é a melhor fase da vida de um ser humano. Muitas vezes as pessoas adultas ou pessoas idosas da terceira idade, elas chegam e falam, eu gostaria de ser criança. Provavelmente isso é uma vontade, um saudosismo, mas se a pessoa tiver que escolher mesmo, todo mundo vai chegar e vai escolher essa parte da juventude. Essa parte onde nós estamos a pleno vigor, seja da nossa capacidade física, mental, das nossas independências dentro da vida. E o melhor da vida, chega uma hora ela acaba. O melhor da vida, vai aos poucos, mas a gente vai piorando na nossa condição de saúde, no nosso vigor físico, na nossa mentalidade. A gente vai vendo que a nossa cabeça cada vez mais vai enfraquecendo, se esquecendo das coisas, a gente vai perdendo a vontade de muitas coisas na vida. E a gente pergunta, ou as pessoas lá fora perguntam, nós que somos crentes não precisamos perguntar isso porque nós já temos a salvação garantida. Mas as pessoas lá fora no mundo fazem aquela pergunta, por que eu tenho que envelhecer? Por que eu fico doente? Por que isso, por que aquilo? Por mais que a pessoa ela fale que ela não queira essas coisas, ela pensa, sabe por quê? Hoje em dia, cada vez mais, o ser humano, a humanidade, cada vez mais, ela está numa loucura, numa corrida, numa procura
procura por métodos, por fontes, pesquisando em como se prolongar a vida. Para quem tem dinheiro, quem tem condições, hoje você chega e você vê uma pessoa de 80 anos de idade tendo o vigor de uma pessoa de 40. Olha só que coisa, isso é bom? Bom é. Mas aí você vê assim a quantidade de pesquisas, de estudos que são feitos de pessoas que elas chegam e elas têm, ninguém quer envelhecer, é óbvio. Vai perguntar para uma pessoa de idade se ela queria estar com a idade que ela está. Ninguém quer envelhecer, mas a gente envelhece. Então existe uma corrida, uma loucura, uma obsessão das pessoas, do ser humano, de conseguir encontrar a fórmula para conseguir fazer o quê? Prolongar a vida. Isso significa o quê? Prolongar a vida significa que o homem, a mulher, o ser humano, ele quer ser eterno. Ele quer ser eterno, mesmo que ele fale que não pensa nisso, mas a resposta das nossas bocas não diz aquilo que o nosso coração e a nossa mente pensa ou quer. Então, a Bíblia ela diz lá no livro de Eclesiastes que o homem tem a eternidade dentro dele. Ele tem a eternidade dentro dele, só que ele não sabe como, o porquê, não sabe como chegar a essa eternidade. E nós temos essa resposta. Essa eternidade ela está onde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que é maior que qualquer outra coisa, aquele que nos dias de hoje, desde quando ele veio ao mundo, Deus ele só fala com a gente através de Jesus, através do Espírito Santo dele, falando de Jesus. Não tem mais nenhuma outra maneira de Deus se comunicar com a gente que não seja através de Jesus. E na semana retrasada nós vimos que Jesus ele é muito, infinitamente maior que os anjos. Semana passada nós vimos que Jesus ele também é infinitamente maior que Moisés. E Moisés representa a lei. O que é a lei? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram só para o povo de Israel? Não. Foi para aquele povo que é um povo escolhido e separado por Deus. Mas qualquer pessoa que queira ser eterno, viver eternamente, tinha que obedecer essa lei. Tinha que obedecer os mandamentos de Deus. Primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. E Jesus, ele é maior do que a lei. Ou melhor dizendo, Jesus, ele veio para ser cumprida a lei. Toda a lei se resume em uma única pessoa, Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver, para encerrar essa parte do tamanho, da majestade, da glória de Jesus, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o significado de Jesus, ele ser chamado de sumo sacerdote. Vamos ler a palavra de Deus lá no livro de Hebreus, capítulo 4. Vamos ler do versículo 14 ao 16 e depois vamos entrar no 5 e no 7 também. Os textos eles são um pouquinho grandes, mas nós vamos ler com calma e vamos falar especificamente acerca do sacerdócio de Jesus Cristo, tá? Vamos fazer mais uma oração. Peço a vocês que vocês fechem seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por todas as coisas, por mais esse dia que o Senhor nos concede, por podermos estar aqui na Tua casa, Senhor. Te damos graças, Senhor, por todas as coisas, seja ela em qualquer momento, em qualquer situação, ó Pai, Tu sabes de todas as coisas, Senhor, e ó Deus, agora te agradecemos pelas nossas vidas, por cada um dos irmãos que está aqui presente na Tua casa, Pai. Ó Deus, pedimos ao Senhor, ao Teu Santo Espírito, ó Pai, que o Senhor venha trazer a Tua revelação, que o Senhor venha falar com cada um de nós, e que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de cada um dos nossos irmãos. Que todos nós possamos cada vez mais conhecer um pouco mais de Jesus, saber o que Ele significa para as nossas vidas e qual o tamanho da Tua glória, da Tua grandeza, da missão que o Senhor colocou nas mãos do Teu Filho, ao lugar de honra em que o Senhor colocou o nosso Senhor diante da Tua presença, para que Ele venha a ser cada vez mais glorificado, cada vez mais exaltado
e que o Senhor Jesus, ó Pai, venha estar fazendo cada vez mais da Tua obra no coração e na vida de cada um de nós. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Versículo 14 do capítulo 4 diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos para o capítulo 7. Pulem o capítulo 6 e vamos para o capítulo 7, a partir do versículo 19. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se produz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas esse com juramento por aquele que disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdote em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continuam para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode totalmente os que por ele se chegam a Deus, pode salvar totalmente todos os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade como sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, irmãos, todos esses versículos que nós lemos, começando do 14 do capítulo 4, vai falar que Jesus Cristo ele foi levantado como sumo sacerdote, no versículo 14 ele diz que penetrou os céus, e diz lá para que a gente mantenha firme a nossa confissão. Qual é a confissão? A nossa confissão de servir a Cristo, de acreditar e de crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então a primeira coisa que nós temos que entender é qual é o significado de ser sacerdote. O que significa ser esse sumo sacerdote?
Sacerdote é a pessoa que foi separada por Deus para oferecer sacrifícios e ofertas, né, ofertas e sacrifícios de pecados diante da presença de Deus, lá no Antigo Testamento. Né? Por que eu tenho que voltar para o Antigo Testamento? Imagina o seguinte, quando Deus ele criou a lei, ou seja, por que Deus ele separou o povo dele? Por que Deus ele pegou o povo de Israel depois de 400 anos de escravidão, libertou lá do Egito e levou para uma terra, para uma direção onde Deus ele queria chegar e fazer com que o povo dele habitasse numa terra? Porque a partir daquele momento, Deus exclusivamente estava falando para o povo, através de Moisés, que ele iria ser o único Deus da vida deles. Tá? E a partir do momento em que Deus ele se apresenta e chega e fala, eu sou o teu Deus, eu vou ser o seu único Deus, e vai levar aquele povo, o povo de Israel, para uma determinada terra, um determinado lugar, para que eles fossem habitar, obviamente, irmãos, tem que existir uma lei. Não pense que é bagunça. Uma coisa que Deus nunca foi na história da humanidade toda, Deus ele nunca foi Deus em confusão. Como que nós sabemos isso? Olha para o universo, olha para as estrelas do céu, olha para a natureza, olha para o mar, olha para a terra, para a separação, olha para todas as coisas. Tira o homem, tira o ser humano de todas essas coisas, é tudo perfeito. A partir do momento em que o homem entra nas coisas, a coisa começa a se estragar. Mas tudo aquilo que foi feito e criado por Deus é perfeito, não existe bagunça. Então a gente vê que nosso Deus é o quê? Nosso Deus, ele é um Deus, né, que gosta das coisas tudo certinhas, da maneira como ele fez. A partir do momento em que Deus ele separa o povo, encaminha para a terra, ele cria as leis, significa o quê? O que acontece quando a gente não segue uma lei? A gente comete uma falha, não é? É exatamente a mesma coisa aqui. Imagina o seguinte, um exemplo que eu gosto muito de dar. Limite de velocidade. Quem dirige, quem nunca ultrapassou o limite de velocidade, irmãos? Não existe pessoa nesse mundo que possa dizer, eu nunca ultrapassei o limite de velocidade, nem que seja por 1 quilômetro. Para que serve a plaquinha que tem na rua dizendo lá, limite máximo? Aí o que a gente faz? Quando passa a placa, quando passa o radar, a gente vai, pisa o pé e passa a velocidade. Para que a lei serve, irmãos? Ela serve para estabelecer regras, para dizer que você, se passar daquele limite, você está ultrapassando, ou seja, você está cometendo um quê? Um crime. Nossa, mas eu passar 1 quilômetro da velocidade permitida é um crime? É. Por isso que tem o quê? A multa de trânsito. Você passou lá no radar, lá, 3 ou 4% é a média lá, você passou no radar 5% do limite permitido, você vai receber uma multinha bonitinha dentro da tua casa. Baratinho, né? O preço das coisas que estão hoje em dia, a multa, quando a gente recebe, pesa onde? No nosso bolso. A lei, ela foi feita para mostrar para o homem que existem regras que devem ser seguidas. Só que a própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai chegar no livro de Romanos e ele vai falar, em Romanos e Gálatas, Paulo ele vai chegar e vai falar que a lei, ela não regenera ninguém. Existem várias outras citações, né, que a gente sabe em questões da lei, que a lei por si só, ela não consegue chegar e fazer com que uma pessoa ela seja regenerada, ela seja inocentada, ou ela seja, né, ou ela ande de acordo, sabe? E o que acontece com todas essas coisas aí? A própria palavra de Deus, né, que nós até lemos aqui, no momento talvez você não tenha se percebido, mas a própria lei, ela não consegue chegar e fazer com que o homem ele chegue diante da presença de Deus santo, inculpável e merecedor da causa eterna, merecedor da glória de Deus.
Só que a lei, ela existiu, como estava falando, para estabelecer regras, para que um dia Jesus Cristo vindo cumprisse a lei na sua própria vida e nos desse a oportunidade da gente poder se achegar a Deus. E quando Deus ele criou a lei, ele criou também uma maneira e uma causa das pessoas conseguirem fazer o quê? Conseguirem se redimir do seu pecado. Então imagina o seguinte, lá no Antigo Testamento, não matarás, mas aí um abençoado chegou e matou alguém. O que aconteceu? Todo aquele que transgredir a lei será morto por causa do seu pecado. Aí, o que acontecia? Qual é a função do sacerdote? O sacerdote ele é aquele que chega e vai sacrificar e oferecer holocaustos, oferecer sacrifícios de animais diante da presença de Deus. O sacerdote é aquele que vai chegar e fazer a expiação, ou seja, pedir perdão do pecado daquele fulano de tal lá no passado, no Antigo Testamento, porque o único que tinha direito de entrar na presença de Deus no Antigo Testamento era o sacerdote. O único que tinha o direito de entrar diante da presença de Deus, para chegar e falar com Deus no sentido de chegar e oferecer um sacrifício, né, para pedir o perdão do seu pecado, era o sacerdote. E esse sacerdote, ele tinha mais alguns outros ofícios, e está escrito aqui, além de ele chegar e fazer isso aí, capítulo 5, o primeiro versículo, ele vai dizer assim: todo sumo sacerdote, sendo tomado entre os homens, é constituído nas coisas que se referem a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons, que significam ofertas, como sacrifícios pelo pecado, que eu acabei de falar. O sacerdote é aquele que sacrifica as ofertas dos holocaustos diante da presença de Deus. E é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então, o sacerdote, ele tinha essa função no ano passado, quando Deus ele criou a lei. E o sumo sacerdote, o que é o sumo sacerdote? Sumo, o que é sumo? Supremo, é aquele que está mais alto de todos. O sumo sacerdote é aquele que, de todos os sacerdotes que existiam, era o único que tinha direito para entrar num determinado lugar, dentro do tabernáculo ou dentro do templo que Deus ele criou. Era o único que tinha esse direito de entrar, ou seja, o mais alto sacerdote era o único que tinha o direito de entrar nesse lugar chamado Lugar Santíssimo, para chegar e oferecer sacrifício, ou queimar sacrifício diante da presença de Deus uma vez por ano, como oferta do pecado dele próprio, porque o sumo sacerdote ele nunca foi perfeito, o único perfeito nesse mundo foi Jesus. Esse sumo sacerdote, ele chegava, ele tinha que oferecer sacrifício pela sua própria vida, e depois de oferecer sacrifício pela sua própria vida, ele é o único que oferecia sacrifício por todo o povo de Israel. Olha só como era um negócio pesado por causa da lei lá no passado. E aí, a gente vai chegar e a gente vai ver que Jesus ele foi levantado como sumo sacerdote. Só que, voltando à explicação, Deus, quando ele chegou e ele criou a lei, ele separou uma tribo, uma descendência que se chama tribo de Levi. Dessa tribo, ele chegou e separou uma única família, que era a família de Arão, o irmão de Moisés. Ele separou uma única família, para que através dessa família, de Arão até todas as suas gerações para frente, essa família tivesse sempre aquele que é chamado de sumo sacerdote, que tinha o direito de entrar dentro da presença de Deus para fazer essa expiação, para fazer o quê? A penitência. O que é expiar? É você chegar e você cobrir o pecado, pedir para Deus cobrir o pecado, sabe? De todo um povo, para que esse povo todo não fosse consumido. Então, olha a responsabilidade que estava na figura de um homem. E aí a gente começa a ler o seguinte, que todos, também esse sumo sacerdote, ele é rodeado, ele é cheio de fraqueza. O que é fraqueza? Pecado. Imagina nós, por mais santos que nós sejamos, sempre passa alguma coisinha na nossa mente que
foge da presença de Deus, sempre passa. E só o fato de você pensar, sabe, você já está em pecado, ou só o fato de você deixar de fazer alguma coisa que é seu dever para com Deus, você também já está em pecado. E aí vai falar o seguinte, lembra que eu falei, o sumo sacerdote, o que acontece? É Deus quem foi que elegeu. E aonde entra Jesus se começou a chegar e falar que toda a descendência de Arão é o sumo sacerdote? Foi aí que nós lemos ali, né, que a gente ouve da voz de Deus através do livro de Salmos: tu és meu filho, que eu que gerei, e vai falar que você é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor do livro de Hebreus, ele vai fazer uma comparação de Jesus Cristo com Melquisedeque. Por quê? Jesus Cristo, se você for lembrar, ele não pertence à tribo, à descendência de Levi. Ele não é descendente de Levi. Jesus Cristo, ele é descendente de quem? Judá. Ele é descendente de Judá, da tribo de Judá. O que acontece então? Como que Jesus ele conseguiu ser esse homem para chegar a exercer? Lembra que eu falei que Deus ele é perfeito em todas as suas coisas e ele tem as suas regras bem estabelecidas, onde tudo está certinho, e aí é o homem que chega e entra para estragar. Como que Deus ele resolve essa situação? Como que todas as coisas elas vão chegar e vão falar assim: Jesus ele é o sumo sacerdote eterno para sempre. Ele é perfeito, ele nunca cometeu nenhum tipo de pecado, mas como ele vai conseguir chegar e herdar essa tradição de ser o sumo sacerdote, ou de pelo menos ser um sacerdote, porque o sacerdote, ou os sacerdotes, eles poderiam ser de outros parentes de Arão, desde que fosse da família de Levi, da árvore genealógica de Levi. Aí ele vai comparar e vai dizer que Jesus ele é sacerdote, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse tal desse Melquisedeque? Melquisedeque ele aparece 3 vezes na Bíblia. Ele aparece no livro de Salmos, ele aparece no livro de Gênesis capítulo 14, e nunca mais aparece depois, e ele aparece contando algumas coisas aí no livro de Hebreus que foram tiradas do livro de Gênesis, tá? Que foram tiradas de alguns versículos e 2 salmos que existem, sabe, lá nos escritos lá do rei Davi. De como foi que esse escritor, como foi que o escritor de Hebreus ele conseguiu chegar e fazer com que essa ordem toda mostrasse que Jesus ele é sumo sacerdote. A Bíblia ela vai mostrar lá no livro de Gênesis que em um determinado dia em que Abraão ele chegou e voltou de uma guerra contra 4 reinos, ou seja, ele com um grupo de exércitos, com um grupo de 318 pessoas, ele foi chegar e guerrear contra 4 reinos, ele venceu esses 4 reinos. Motivo da guerra, Abraão foi chegar e foi lutar pelo seu sobrinho, por Ló, que tinha sido aprisionado. Não exatamente Ló, mas a cidade onde ele morava, que era Sodoma e Gomorra, ela estava participando dessa guerra, e o rei eles perderam para essa guerra, para os 4 reinos. Esses 4 reinos eles chegaram e aprisionaram todas as pessoas que eles venceram a guerra, e por acaso uma das pessoas que eles prenderam foi Ló, sobrinho de Abraão. E Abraão ele foi guerrear exatamente por causa disso, por causa do seu sobrinho, sabe, que tinha sido preso por causa dessa guerra. Abraão foi, lutou, venceu. E assim que ele venceu essa guerra, no capítulo 14 de Gênesis, aparece um Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque significa rei de justiça. Salém é a mesma coisa de Jerusalém, a cidade da paz, né? Então Melquisedeque ele é um rei de justiça e rei de paz. E aí ele chega e vai falar uma frase para Abraão: bendito seja o Deus Altíssimo de Abraão, que deu a vitória nas suas mãos. Irmãos, quando Deus ele fala com a vida da gente, quando Deus ele fala no coração da gente, se você já teve essa oportunidade de você falar com Deus, você ouvir Deus falar com você, a primeira coisa que você tem certeza na sua vida é que Deus falou com você. E esse homem que aparece do nada, esse Melquisedeque, onde o livro de Hebreus, o escritor ele chega e fala, um rei, e lá dizia que ele era sacerdote. Olha que interessante.
No livro de Gênesis, no capítulo 14, quando você chega e você começa a ler os 14 primeiros capítulos do livro de Gênesis, que é o começo de toda a criação, nunca existiu a palavra sacerdote. E sacerdote é exatamente aquele homem que chega e sacrificar. Tem os casos, por exemplo, que todos nós, por exemplo, nós como pais e mães, nós somos sacerdotes do nosso lar, ou seja, nós somos aqueles que nos sacrificamos pelos nossos filhos. Nós chegamos e qual o cuidado que nós temos com os nossos filhos? Nós temos aquele cuidado do quê? De sempre levar no caminho correto, na direção de Deus, para que eles venham fazer as coisas certas, para que eles tenham uma vida, íntegra. O sacerdote é essa pessoa que chega e cuida de tudo isso aí. Só que na Bíblia, até esse momento, não dizia que existia um homem que chegava e sacrificava, e aparece esse sacerdote do nada. Um homem que não tinha família, um homem que não tinha história, não diz quando esse homem morreu. E da mesma maneira que nós lemos aí, ele vai dizer que Jesus ele é um tipo de Melquisedeque, porque a partir do momento em que Melquisedeque apareceu na frente de Abraão e chegou e falou: bendito seja Abraão, servo do Deus Altíssimo, o que foi que diz a Bíblia no capítulo 14? Diz que quando Abraão viu esse homem trazendo lá pão e vinho, para eles poderem comer e cear juntos, Abraão ele chegou e de tudo ele deu o dízimo para esse homem. Olha só que interessante. Diz que Abraão deu o dízimo. Pensa o seguinte, como todo mundo diz, você já deve ter ouvido várias vezes, que o último lugar a se converter na vida da gente é o nosso bolso. O último lugar a se converter na vida de qualquer cristão é no seu bolso. E aí diz que Abraão de tudo ele deu o dízimo. Então olha só que coisa forte que a Bíblia ela diz. Só fala isso, tá, irmãos? Não vai tentar pesquisar, procurar saber o significado de por que Abraão deu isso. Você tem que partir para aquilo que é lógico. Qual é o lógico? Irmãos, toda vez que alguém vai te pedir dinheiro, você pensa 500 mil vezes antes de dar. Melquisedeque não pediu absolutamente nada. A única coisa que ele disse foi: bendito seja o Deus Altíssimo de Abraão que te deu a vitória. E quando a Bíblia chega e fala que Abraão, nesse momento, ele deu o dízimo de todas as coisas, de todos os bens dele, para Melquisedeque, significa o seguinte: Abraão conseguiu enxergar Deus na vida de Melquisedeque, aonde ele teve a certeza que a vitória que ele teve contra 4 reinos não foi pelas forças dele, mas porque Deus estava com ele. E quando ele recebeu essa bênção desse sacerdote Melquisedeque, um tipo de Cristo lá no passado, no capítulo 14 de Gênesis, Abraão, sem pensar 2 vezes, num motivo de agradecimento, num motivo, de olhar o seguinte, que a vitória dele foi porque Deus deu para ele, não porque ele tinha força, ele chegou e deu esse dízimo. Ele deu os bens patrimoniais dele, 10%. E aí a gente chega e vê o seguinte, que o escritor de Hebreus, ele conseguiu enxergar que se Abraão, ele olhou para aquele homem e ele deu dinheiro, vamos falar assim, nos nossos dias, ele deu dinheiro sem o homem pedir, só porque o homem abençoou ele, ou o homem agradeceu e glorificou. Sabe aquele negócio que nós temos que fazer sempre na nossa vida? Em tudo temos que dar graças a Deus na nossa vida. Por que se eu estou passando necessidade? Por que se eu estou passando luta? Por que se eu estou passando enfermidade? Por que se eu estou passando em tribulação? A Bíblia nos ensina, em tudo dai graças, porque a nossa vida, o que nós somos, o que nós temos, tudo vem das mãos de Deus. O que nós somos, se nós somos bons ou ruins, se nós somos isso ou aquilo, não interessa. Estamos aqui, presentes, por causa da mão de Deus que nos permitiu estar aqui essa noite. Então Abraão foi aonde? Qual foi a maneira que ele encontrou para chegar e glorificar e agradecer a Deus?
foi dando dos seus bens. E aí, a gente chegou e leu, picotado, alguns versículos, existem vários outros versículos que falam sobre esse sumo sacerdócio de Jesus Cristo, conforme a ordem de Melquisedeque, mas na essência é isso daí. Ele vai chegar e vai falar da mesma maneira, como Melquisedeque, ele não tinha origem, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe para onde ele foi, a Bíblia não diz que ele morreu, mas a gente conta que só existem duas pessoas que não morreram durante a história da Bíblia, que foi Enoque e Elias, mas como a Bíblia ela diz que Melquisedeque ele apareceu do nada e sumiu, não existe nenhuma outra história paralela que conta sobre esse Melquisedeque. O escritor ele chega e fala, esse homem, e os salmos dizem, é um tipo de Cristo. E como a gente vai chegar e a gente vai ter a certeza, porque se é Deus quem nomeia, se somente Deus é aquele que pode levantar um sumo sacerdote para oferecer sacrifícios diante da presença dele por causa dos pecados do povo, como que Jesus teve essa autoridade de Deus? Está escrito aqui nesse capítulo 5. Olha só. Então, a questão de Arão eu estava explicando, que o versículo 4, 5 diz assim, ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão ele foi levantado por Deus para ser o sumo sacerdote. Assim também Cristo, versículo 5, assim mesmo não se glorificou. Cristo não chegou e falou, eu sou o sumo sacerdote da vida de vocês. Sim, ele chegou e falou que ele e o Pai são um, e que Jesus ele veio para cumprir a vontade de Deus, e que Jesus ele veio para trazer uma novidade de vida para a gente. Mas olha só, ele não se glorificou para se tornar sumo, ele não chegou dizendo, eu sou o sumo sacerdote, eu por mim mesmo, ele vai dizer assim, mas o glorificou aquele que disse, Deus falando, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aonde a gente vê isso daí, irmãos? Vocês se lembram quando Jesus ele foi batizado por João Batista? A voz do céu disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Todo mundo que estava naquele lugar ouviu essa voz. Não foi só Jesus e João Batista que ouviram, mas todos aqueles naquele lugar ouviram isso daí. É a mesma coisa isso é escrito também em Salmos. Como em outro lugar também disse, em outro salmo, Salmo 110, diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E vai continuar assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que o obedecem. Qual o significado disso daí? Então a primeira coisa que tem aqui a voz de Deus confirmando e dizendo que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus enviado. A outra coisa que nós temos a certeza que confirma isso tudo foi o seguinte, Jesus ele morreu, Jesus ele ressuscitou, Jesus ele foi para o céu e está vivo até hoje. Para cumprir o quê? Que Deus ele é Deus de vivos e não de mortos. Ou seja, Jesus morreu, mas ressuscitou. E se ele foi para o céu, vivo, é porque ele nunca mais, ou nunca morreu. Então essa é a segunda confirmação. Porque o único que tem o poder de ressuscitar e fazer com que alguém esteja vivo para sempre, é somente este, Deus. Então, através dessas duas coisas, nós temos essa certeza. E aí a gente começou a ler o seguinte, que com oração, com súplica, com lágrimas, a gente vai se lembrar daquele momento em que Jesus, nos momentos que antecederam a sua morte, a sua crucificação, Jesus lá no Getsemane, ele chegou e ele se retirou para orar, quando ele deixou ao pé do monte, Pedro, Tiago e João, para servir de guarda, para servir de intercessor, e misericórdia, eles não intercederam coisa nenhuma, na verdade eles dormiram. Olha que coisa feia que os discípulos fizeram lá, é igualzinho a nós, várias vezes, quantas e quantas vezes a gente está intercedendo e a gente dorme no ponto, mas Jesus ele chegou num determinado momento, isso é um dos evangelhos, Jesus ele chegou e orou a Deus,
E a sua oração era uma oração, sabe? Uma oração dura, aonde ele chega e ele começa a sentir o quê? Não um momento derradeiro da morte, mas ele começa a sentir o peso do pecado da humanidade, o peso do pecado daqueles por quem ele estava lá se sacrificando. E ele chegou e falou para Deus o quê? Se for possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Aqui diz que Deus ele respondeu, né? Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê o quê? Deus não responde nada. E se Deus não respondeu nada é porque Deus ele respondeu sim. Porque quando Deus ele não respondeu nada para Jesus, significa o quê? Jesus ele pediu o que para Deus? Para afastar o cálice da morte, para afastar aquele cálice de sofrimento, para afastar para de Jesus aquele cálice da vergonha. A vergonha é do que? O pecado de Jesus? Não, Jesus era perfeito. Do nosso pecado, do meu e do seu pecado, do pecado de todo mundo que já foi para a glória e que aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E Jesus ele viu como era pesado isso daí. E a palavra de Deus diz o quê? Que ele ouviu a voz e ele obedeceu. E olha só que coisa interessante. Não sei se algum dia na sua vida você chegou e você repreendeu, ou castigou, ou você corrigiu o seu filho ou a sua filha, ou você como filho, você já foi castigado, repreendido, já foi corrigido por seus pais. E se teve algum resultado nisso daí? Jesus, ele mostrou que em obedecendo a Deus, mas indo para a morte, na coisa mais difícil que poderia acontecer na sua vida, na vida de qualquer um, ele vai dizer ali, o escritor ele vai dizer no versículo 8, embora Jesus sendo filho, olha só, embora Jesus sendo filho, e quantas vezes a gente já corrigiu os nossos filhos e a gente ficou com dó e a gente tirou o nosso filho do castigo. É só você lembrar, se aconteceu isso alguma vez, eu já fiz isso várias vezes. Só que uma vez que eu corrigi, se for para o bem do meu filho, eu tenho que ir até o fim. Eu tenho que ir até o fim, porque aqui Deus ele amava Jesus, ele participou com Jesus desde o começo da criação até o fim de todas as coisas, em Apocalipse 22. Deus em momento nenhum ele sentiu pena. Ele não sentiu pena, por quê? Porque através do amor dele, pelas nossas vidas, existia um propósito muito maior em Cristo sofrer, ser envergonhado, em ser apanhado, em ser humilhado, em ser, sabe, escorraçado. Existia um propósito muito maior. E Jesus ele sabia de todas essas coisas, ou seja, quando a Bíblia diz que Deus ele corrige ou ele açoita quem ele ama, é porque Deus ele tem um propósito na vida da gente. Só que muitas vezes nós como pais, ou os nossos pais com relação a nós, muitas vezes quando corrigiam com certeza, com amor, para que a gente pudesse ser ou não fazer alguma coisa errada no futuro, a gente tirava a mão que a gente ficava com o quê? Dó, pena. E Jesus diz aqui, com oração, com súplica e com lágrima. Ele não estava pedindo o Pai, não estava pedindo para Deus ter pena dele. Ele estava pedindo para Deus afastar aquele peso sobre a vida dele, mas ele tinha consciência de uma coisa, porque ele mesmo disse na oração dele, seja feita a tua vontade. E olha só como o escritor ele chega e vai colocar, sabe, muito bem colocado, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus ele tinha que aprender alguma coisa, ele não tinha que aprender absolutamente nada, mas ele mostrou para nós que fazemos parte do povo dele, que se quando Deus vier corrigir, se quando Deus ele vier dar uma coisa muito pesada para a gente chegar e falar, não Deus, não dá. Ou se Deus ele chegar e vier chegar e pesar a mão sobre a vida da gente e falar, Senhor, está muito pesado. Porque Deus ele tem um propósito na vida da gente. E que se a gente for obediente, a gente vai ser vencedor.
lá na frente, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela diz, completando no versículo seguinte: tendo sido aperfeiçoado, ele foi ressuscitado num corpo glorificado. Para nós, para nossa visão, porque através de Jesus nós conseguimos ver a Deus, Deus que nunca ninguém viu. Na Bíblia inteirinha ninguém nunca viu a Deus, e a gente viu a Deus através de Cristo Jesus. Aqueles homens, nós não vimos pessoalmente, fisicamente no passado, mas aqueles homens viram. Mas a Bíblia diz, numa das cartas, que Jesus é a forma visível do Deus invisível. E sendo aperfeiçoado, ou seja, ele se tornou o autor da salvação eterna para todos os que o obedecem, sendo o sumo sacerdote perfeito. Ou seja, quando Jesus, ele nos deu a salvação por amor a ele, enxergando nele o Filho de Deus, ele só pede uma coisa para a gente: que a gente o obedeça em todos os momentos da nossa vida. É difícil seguir os caminhos de Cristo? É. Ninguém falou que é fácil. Ninguém falou que o caminho de Jesus, sabe, é um mar de rosas. Jesus ele chegou e falou que a gente vai passar aflição. Jesus ele falou que a gente vai sofrer por amor do nome dele. Mas se a gente tiver bom ânimo, se a gente chegar e conseguir enxergar Cristo na nossa vida, nós vamos ter paz interior. Nós vamos ter a paz de Deus. Em meio à tribulação, nós vamos conseguir enxergar a sua glória e vamos saber que nós não estamos sozinhos na batalha, mas Cristo vai estar juntamente conosco, levando a gente cada vez mais para frente, para que a gente venha fazer essa obra que Ele colocou nas mãos da gente, de conseguir chegar e pregar esse Evangelho que salva, que não mata, que livra e não prende, que traz novidade, traz alegria e não tristeza. Esse Evangelho que chega e nos dá uma certeza: algum dia, no dia que Deus quiser, no dia que Jesus falar, a gente já vai estar com os dois pés, o nosso corpo inteiro, dentro da eternidade de Deus. Então olha só como o escritor ele chega e ele vai falando sobre essas coisas, e vai dizer, uma coisa interessante. Lá no capítulo 7, no versículo 25, ele vai confirmar acerca dessa salvação. E aí a gente vai chegar e vai falar assim: por que Jesus ele intercede por nós? Capítulo 7 ele vai dizer assim, no versículo 24 ele vai falar que o sacerdócio de Jesus é imutável. O porquê é imutável? Todos os sacerdotes que existiram, todos os sumos sacerdotes que foram levantados desde Arão, nenhum deles viveu, todos eles morreram. E vai dizer que Jesus, o sacerdócio dele é imutável, ou seja, ele não morre nunca, porque Jesus ele venceu a morte. E vai dizer o seguinte, que por causa disso, no versículo 25, ele pode salvar totalmente os que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, dizendo que esse homem, versículo 26, ele é santo, inculpável e sem mácula, separado de nós pecadores. Jesus ele pode nos salvar, ou seja, ele nos salva a partir do momento em que a gente crê. Só que ele diz que ele está constantemente intercedendo a Deus pelas nossas vidas. Olha só que interessante. Quando a gente recebe Jesus, a gente pensa o seguinte: Deus ele nos deu a salvação de graça. Uma vez que Deus deu, ele não vai tomar. Ou seja, por que ele diz que ele pode nos salvar? E por que diz que Jesus ele está sempre intercedendo pelas nossas vidas? Irmãos, quantas vezes a força do pecado
quantas vezes a força do desvio nos tenta tirar da presença de Deus? Quantas vezes a gente chegou e a gente até saiu um pouquinho da presença de Deus, mas a gente voltou. Quem fez a gente voltar? Foi você mesmo? Quando você estava bem bom ali do pecado, nas coisas erradas, sendo muito boas lá fora, na vida, no mundo, e você já era crente, você já tinha aceitado Jesus, você acha que foi por causa da sua força, da sua fé, que fez com que você voltasse para Deus? Irmãos, a salvação, quando ela é dada por Deus, ele nos dá de graça, porque realmente, sabe, é uma bênção que Deus quis dar para a vida da gente através de Jesus Cristo. Agora, nós não temos, na maioria das vezes, ou até a gente conseguir tentar entender o completo significado de salvação, a gente não consegue entender qual é o valor disso. Qual é o valor disso? A salvação ela vai chegar e vai me garantir entrada no reino eterno, lá no céu. Quem consegue chegar e ter essa ideia? Quem consegue chegar e ter essa visão? Se não viver e não andar em espírito, como Paulo ele diz. Irmão, se você não andar em espírito, se você não tiver uma plena comunhão e convivência com o Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir ter o senso, o significado desse negócio de você chegar e você viver eternamente. E aí a gente começa a entender o seguinte, que Jesus ele está constantemente intercedendo por nós, porque nós fomos escolhidos por Deus para herdar o reino eterno, mesmo que a gente não dê valor para isso. E quando Deus ele nos escolhe, Jesus ele chega falando no livro de João, capítulo 17, que todos aqueles que Deus ele deu para ele, Jesus cuidou e fez o melhor que podia por aqueles que Deus ele colocou nas mãos dele. E hoje, mesmo ele não estando presente nas nossas vidas, ele nos enviou o Espírito Santo de Deus para habitar no nosso coração, para mostrar e falar para nós que ele constantemente está do lado de Deus, intercedendo por nós, para que a gente não se perca desse caminho da salvação. Ou seja, toda vez que a gente se desvia, se afasta, se deixa levar pelo erro, pela falha, pelo pecado, pelo prazer, lá fora, das coisas do mundo, e quando a gente volta para Deus, não é porque a gente voltou pela nossa força, irmãos, mas é porque o próprio Jesus, intercedendo por nós, lutando por nós, batalhando por nós no mundo espiritual, ele nos faz voltar, faz com que a gente um dia, uma hora, conseguisse ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa estar presente na casa do Senhor. Na casa de Deus por quê? Porque aqui é onde a gente vai ter comunhão, é aqui onde a gente vai conseguir chegar e aprender mais da presença de Deus, é aqui onde a gente vai conseguir ter mais forças para a gente orar, para a gente poder chegar e sacudir ao ombro um do outro, e a gente chegar e falar, irmãos, fica firme, vamos caminhar na presença do nosso Senhor. Então, irmãos, olha só como a palavra de Deus, ela vai mostrar, o escritor do livro de Hebreus, ele vai mostrar o seguinte, como é necessário, como foi necessário, todo o propósito, todo o plano, todo o projeto de Deus em Jesus, para que ele passasse por todas as coisas que ele passou, e todos os homens que vieram depois de Jesus, os apóstolos, as pessoas que conviveram, que aprenderam, que conheceram os ensinamentos de Jesus, e tiveram essa revelação de Deus para chegar e nos trazer uma palavra onde a gente começa a pensar o seguinte, como Jesus ele é grande na nossa vida. E aí, sabe que uma coisa que falta na vida da gente, nas nossas orações, constantemente, não estou falando que a gente não pode fazer isso, a gente tem que pedir,
Porque a partir do momento em que a Bíblia diz lá que Jesus ele fez súplicas, ou seja, ele pediu pela vida dele. Súplica, a gente pedir pela nossa vida. E a gente tem que pedir, a gente tem que suplicar, a gente tem que chegar e falar com Deus nas nossas orações e pedir para nós. Mas sabe uma coisa que a gente não faz, que a gente deveria fazer sempre? A gente simplesmente, normalmente as pessoas fazendo assim quando a gente faz as nossas orações: Senhor, eu pequei. Eu estou arrependido. Aceita o meu pecado e perdoa em nome de Jesus. Só que a gente deveria fazer uma coisa mais ainda. A gente deveria olhar para essa obra de Cristo. Eu convido a você a ler o livro de Hebreus inteirinho, mas pensando no ministério, pensando na majestade de Cristo Jesus, olhando para as partes que vão falar e vão explicar acerca de Jesus Cristo, para que a gente chegue e nas nossas orações chegue a falar para Deus o seguinte: Senhor, eu tenho essa falha, eu tenho esse pecado, eu tenho essa coisa errada que eu não consigo resolver, mas Senhor, eu quero que Jesus ele venha limpar isso aí, que Jesus ele venha chegar e tratar comigo. A gente não faz isso. A gente fala assim para nós e para qualquer pessoa ou nas nossas orações. A gente fala para Deus: eu não vou pecar mais. Ah, Senhor, me perdoa porque eu não vou fazer mais isso. Mas é o caso da lei. A lei, ela não consegue, ela só mostra, sabe, aquele limite. Mas ela não consegue resolver o problema do erro. O único que consegue resolver o problema do erro é Jesus. Ou seja, nas nossas orações, nas coisas erradas que nós temos, nas coisas que precisam ser consertadas e corrigidas, a gente tem que chegar e falar com Deus e pedir para Deus o quê? Que em Jesus Ele nos conserte, nos purifique, nos leve, nos caminhe, nos encaminhe, nos guie e nos coloque no lugar, no caminho certo, para que a gente não venha mais errar, e a gente não vindo mais errar, a gente começa a ser mais bênção ainda nas mãos de Deus para outras pessoas. Porque Jesus, Ele é o quê? Ele é o autor da nossa salvação. Na semana que vem nós vamos chegar e vamos falar a última parte, que está no capítulo 10 e no capítulo 11, que em Jesus, falando aqui, nós somos não somente mais que vencedores, mas em Jesus nós temos um acesso diante da presença de Deus que ninguém no mundo tem: o direito de falar com Deus, o direito de falar com aquele que é santo, totalmente santo, da gente chegar e falar. Irmãos, quando você chega diante de uma autoridade, de um juiz, não vou nem falar do prefeito, porque com certeza muitos aqui são amigos do prefeito, mas diante de uma autoridade, de um juiz, de um presidente, de um governador, quando você chega diante de uma pessoa dessa, você chega de cabeça erguida, falando no mesmo nível da pessoa? Nunca. Se abaixa a cabeça, você chega e fala, você usa os termos técnicos lá de excelentíssimo, santidade, senhor, doutor, até para o médico você chega e quando você vai conversar com o médico, você conversa de cabeça baixa e você chega e chama de doutor. E você usa, e você chega e conversa com essas autoridades assim, até com voz baixa, que quase não sai a sua voz, por causa do quê? Do peso dessa autoridade. E Jesus, Ele nos dá esse direito da gente chegar e falar com Deus, não na mesma altura que a gente nunca vai falar, mas Ele nos dá o direito da gente abrir a nossa boca, o nosso coração para Deus, para que a gente possa conversar, para que a gente possa pedir. Olha só, a gente chega e fala, quem somos nós para pedir alguma coisa para Deus? Com tantas falhas que nós temos, com tantos erros, mas Jesus, Ele é este Senhor, que nos dá esse direito, esse livre acesso, de entrar na presença de Deus, apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas transgressões, em nome de Jesus. Por isso que Jesus, Ele tem essa excelência, essa glória,
Por isso que esse Jesus, ele não é simplesmente, unicamente um nome. Ele não é uma coisa, ele não é um amuleto. Jesus, ele é Senhor, que viveu, morreu, ressuscitou pelas nossas vidas, e nós somos abençoados através desse nome, que é acima de todo e qualquer nome, Jesus Cristo. Amém?